10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por termos mais essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus e poder extrair dela a lição, o aprendizado para as nossas vidas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Desta feita nós queremos estar meditando na palavra de Deus sobre o seguinte tema: determinação. A palavra de Deus que está em Apocalipse 14, versículo 12. Que isto sirva para animar o povo de Deus a suportar com paciência todas as provações e perseguições. Esse povo santo são os que permanecem firmes na obediência à vontade de Deus e nunca enfraquecem na fé em Jesus. Glória a Deus. Esse povo nunca enfraquece na fé. Não enfraqueça, meu amado. Tenha determinação. Segundo o dicionário, determinação é deliberação, segurança, persistência, firmeza, coragem, valentia, ânimo. E é isso que Deus espera de cada um de nós. O que a Bíblia diz sobre determinação? Eu leio Deuteronômio 31, 6 e 7. Sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo deles, porque o Senhor vosso Deus está convosco. Ele não vos há de desamparar, nem se esquecerá de vós. Então Moisés chamou Josué e disse-lhe, ali na presença de todo Israel: sê forte, sê corajoso, pois conduzirás este povo para a terra prometida pelo Senhor aos seus pais. Tu os levarás a conquistá-la. Não estejas temeroso, porque o Senhor irá na tua frente, será contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Glória a Deus. Palavra do Senhor, Deuteronômio 31, 6 e 7. Amados irmãos, Josué é o que podemos chamar de exemplo de determinação. O seu nome na língua dos judeus é Salvador, ou o Eterno Salva.
Segundo a Bíblia, ele foi um líder, um guerreiro determinado. E ele é para os judeus a figura entre os líderes mais importantes da história de Israel. Josué esteve ao lado de Moisés durante o êxodo, os 40 anos do exílio pelo deserto do Sinai. Quando Moisés morreu, coube a ele sucedê-lo numa missão muito complexa, muito complicada: cruzar o Rio Jordão e iniciar a conquista de Canaã, estabelecendo os assentamentos israelitas. O próprio Deus havia garantido estar ao lado dele no extermínio de todas as nações que lá ocupavam. De acordo com o texto bíblico, Josué comandou uma campanha militar impecável. Tomou cidades, ocupou as montanhas da Judéia, conquistou toda a região. Praticamente ele estabeleceu-se em Canaã. Contudo, a vida de um soldado não é feita apenas de vitórias. Há também aquilo que nós chamamos dos momentos de dificuldade, os momentos de luta, momentos de dores, momento em que muitas vezes nós líderes, nós pais, nós servos e servas do Senhor Jesus Cristo nos sentimos sozinhos, abandonados. Há momentos em que nós balançamos literalmente, como diz ali no Salmo 40, versículo 18: não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os sacais e onde nos envolves com as sombras da morte. O nosso coração às vezes quer voltar atrás. O nosso coração às vezes oscila, titubeia e pensa muitas vezes em desistir, em retroceder. E é aí, amados, é aí que nós precisamos lançar mão da bendita determinação, coragem, perseverança, levantarmos a cabeça e seguirmos em frente. O poder da determinação, da deliberação, da coragem, da persistência é que vai fazer a gente avançar e a gente se soerguer-se, ficar de pé e continuar a caminhada. Mas antes de eu discorrer sobre a questão da determinação, há uma verdade absoluta que não devemos e não podemos determinar. Embora já ouvimos sobre alguns que os fazem, mas penso e logo digo, isso é tolice. Há uma questão que envolve a determinação que não nos cabe, é a determinação a Deus. Não podemos brincar de determinar Deus, não podemos exigir nada de Deus, não podemos mandar que Deus faça isso ou faça aquilo. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Não nos esqueçamos que somos apenas o barro. E como diz o apóstolo Paulo, ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que me fizestes assim? Romanos 9, 20 e também Isaías 45, 9 e 10. Portanto, meus queridos, na questão desse poder de determinação, devemos excluir a tolice de querer determinar Deus, de querer mandar em Deus. Nem devemos pensar sobre isso. Mas vamos avançar na nossa compreensão sobre a determinação. E com coragem, vamos entender que, em primeiro lugar, devemos ser determinados quando estamos enfrentando o nosso inimigo feroz, o nosso inimigo que tenta de todas as formas nos pôr no chão, nos derrotar, nos desanimar. E eu estou falando do nosso inimigo espiritual, eu estou falando do nosso inimigo implacável, que é o diabo e todas as suas miríades
de anjos caídos. Alerta, irmãos, alerta. Nós só podemos ser determinados contra o diabo quando nós o fazemos no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. De outra forma, nós não vamos conseguir ser determinados. Se nós tirarmos o poder de Jesus Cristo de nossas vidas, não iremos conseguir. A Bíblia diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano algum. Lucas 10, 18 e 19. E ainda o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força desse poder que nós podemos enfrentar com determinação o diabo. É nesse poder que devemos entender a nossa determinação e não iremos recuar, não seremos derrotados. Por quê? Porque estamos determinados a vencê-lo. Tiago 4, 7 fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amados irmãos, é uma luta, mas precisamos crer na palavra. Precisamos crer naquilo que o texto nos ensina. Quando resolvemos nos submeter a Deus, quando resolvemos entregar as nossas vidas ao Senhor, obedecer ao Senhor, o diabo não tem espaço, não tem brecha, e ele há de se afastar, ele há de fugir, como diz o texto. Portanto, meus queridos, ser determinado no que concerne ao diabo não é tão simples, mas é possível, desde que as nossas vidas estejam consagradas a Deus, desde que sejamos fiéis a Deus, ter comunhão com Deus e demos lugar ao Espírito Santo. Aí sim vamos perseverar e vamos vencer. A segunda direção que devemos olhar para ser determinados é a nossa própria direção. Olha, com base na palavra, com base na sua comunhão com Deus, com base no seu testemunho, na sua história com Jesus, você pode se encher de coragem, você pode determinar os próximos passos que você irá dar, você pode determinar suas escolhas, você pode determinar como as coisas serão daqui para frente. Você pode sim. No exemplo de Josué, a Bíblia nos mostra como ele precisou de Deus na vida dele, mas também nos mostra que ele precisou sair do casulo, ele precisou conquistar o seu espaço. Moisés já estava morto, ele não tinha mais Moisés ao lado dele, e agora o que fazer? Agora é hora de agir, é hora de ter coragem, é hora de crer na promessa, é hora de crer na vitória, é hora de perseguir a vitória, é hora de ter coragem para avançar. Você pode determinar muitas coisas sobre a sua vida. Você pode determinar sua profissão, seu namoro, seu casamento, o time de futebol que você gosta, os seus estudos, viagens. Então, você pode sim determinar muitas coisas da sua vida. Então Deus deu a você o poder de determinar sobre si próprio, poder de decisão, de escolha. Mas eu digo para alguma coisa para você: precisa ter coragem, precisa ter persistência e precisa também ter muita paciência. Lembra do Salmos 40, 18? Um coração que volte atrás. O passado quer nos amedrontar. As frustrações, é lá no passado que estão os nossos medos, nossos aprisionamentos, as imagens, lá na infância, na criação. Muitas vezes somos oprimidos, muitas vezes nos sentimos frio, sentimos que estamos sendo subjugados. E aí, o que fazer? Esse passado
não nos domina. Não podemos voltar ao nosso coração, não podemos retroceder, não podemos voltar para aquilo que nada acrescenta às nossas vidas. Por isso, determine hoje sobre a sua vida, determine hoje viver para Deus, viver o melhor de Deus, viver a perseverança, viver a coragem, e que o Espírito Santo nos ajude a manter a direção, a manter o foco e seguir em frente em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu termino com Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra diz que se o justo recuar, retroceder ou pensar em voltar atrás, o Senhor não terá prazer nele, ou seja, na pessoa que um dia confiava nele e agora não confia mais. Não se permita recuar, avance com determinação. Determinação. Que Deus te abençoe. A cada dia seja determinado. A cada dia o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Aleluia. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, com a permissão de Deus. Fique na paz. Amém.